Thank you to forget. Olá, pessoal, boa noite a todos. Imagino que vocês estejam me ouvindo por aí, embora todos vocês estejam com as telas fechadas, espero que abram. Boa noite, Osmar, que corajosamente abriu a tela. Boa noite, Marcos, Fábio, Presidenta Luzanira, Núbia, que bom estar com vocês aqui mais uma vez para nós avançarmos para essa que é a nossa última aula sobre poder legislativo. Nós estamos enfrentando a organização do Estado e dos poderes e nessa saga veremos, obviamente, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E hoje é a última aula sobre poder legislativo a respeito de espécies normativas. Daí amanhã nós temos a nossa primeira aula de poder executivo, terça e quarta-feira a segunda aula, e daí na quinta a gente dá início ao poder judiciário. Mas fato é que hoje é a nossa última aula sobre o poder legislativo, onde veremos esse tema tão importante, tão relevante, que é a essência, né, a matéria do que faz o poder legislativo, que é legislar, que são as leis, as espécies normativas, e é sobre o detalhamento dessas espécies normativas que nós veremos hoje, a nosso objetivo, a nossa pretensão ver hoje. Boa noite, Núbia, que abre também a sua câmera. Fábio, bom ver vocês novamente. Espero que tenham tido um final de semana produtivo, divertido, se o caso, né? E aqui a gente retoma. A nossa primeira espécie normativa, melhor, antes disso, vale dizer que as espécies normativas, como nós mencionamos na aula anterior, elas estão descritas no artigo 59 da Constituição. Então, quando você precisar ter uma noção geral de quais são as possibilidades daquilo que pode ser feito pelo Poder Legislativo, siga até o artigo 59, que lá você encontra a lista das espécies normativas. E dentre essas espécies normativas, uma que nós já falamos aqui com bastante detalhamento, mas vale a pena relembrar, é a própria emenda à Constituição, que nada mais é do que o desdobramento, a materialização do poder constituinte derivado reformador. Temos poder constituinte originário e, em razão desse poder constituinte originário, temos também o derivado, seja o reformador, seja o revisor, seja o decorrente. E a emenda à Constituição decorre do poder constituinte derivado reformador. E isso a gente encontra, esse detalhamento a gente encontra já no artigo 60 da Constituição. Então, veja, no artigo 59 está a lista das espécies normativas e, como primeira dessas espécies, no artigo 60, nós encontramos a emenda à Constituição. E vimos aí em aulas anteriores esse quadro que está na sua tela, as limitações para que se mexa na Constituição, para que se altere a Constituição. Já que a nossa Constituição é rígida quanto à estabilidade, quanto à alterabilidade, para que seja feita alguma alteração na Constituição, essa alteração não ocorre como se dá em qualquer outra lei. Essa alteração é dificultosa e, para que isso aconteça, algumas balizas, alguns limites precisam ser respeitados. 3/5 de votação nas duas casas, em 2 turnos, todos aqueles critérios descritos no artigo 60 da sua Constituição. Temos aí limitações de ordem expressa e temos limitações de ordem implícita. As de ordem expressa, mais fácil de visualizar, obviamente, né? Está aí no seu artigo 60. Limitações quanto à iniciativa. Quem pode ter a iniciativa de alterar a Constituição mediante emenda? Está lá, artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º. Tá? 1/3, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas são aqueles que têm legitimidade
para provocar a iniciativa de emenda à Constituição. Quórum de aprovação, já mencionei para vocês, é um quórum diferente, é mais do que o quórum de maioria absoluta de uma lei complementar. É o quórum de 60%, 3/5, né? 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas. Aí se dá a promulgação também, que não depende de sanção do presidente da República. Tem também a questão do parágrafo 5º do artigo 60, salvo engano, que se eventualmente essa proposta de emenda à Constituição for rejeitada na presente sessão legislativa, ela não pode ser repetida na mesma sessão legislativa, o que se observa a regra da irrepetibilidade, que se tratando de emenda à Constituição, é uma regra absoluta. Então, essas são aí as limitações expressas de ordem formal, procedimental, para a feitura de uma emenda à Constituição. Temos também as circunstanciais, afinal de contas, não se pode emendar a Constituição, alterar a Constituição, num período de anormalidade institucional. Estamos vivenciando uma intervenção federal, estamos vivenciando um estado de defesa, um estado de sítio, não é o momento de mexer nas regras do jogo, não é o momento de emendar a Constituição. E essas são limitações expressas circunstanciais. E temos ainda as limitações expressas materiais, que nada mais são do que as cláusulas pétreas descritas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º da sua Constituição. Quanto às limitações temporais, já mencionei em leis em aulas anteriores também, que nós não a temos, porque isso é apenas um registro histórico de limitação que havia na Constituição de 1824. Então, havia uma limitação temporal. Vamos mexer na Constituição, mas daqui a alguns anos, antes disso, não podemos fazer emenda à Constituição. Nós não vivemos mais essa realidade. Nem mesmo o nosso período dado ao Poder Constituinte derivado revisor representa algo assim, porque até que ocorresse a revisão de 93, não estava impedida a alteração, emenda à Constituição entre 88 e 93. E temos ainda as limitações chamadas implícitas. Por que implícitas? Ora, se não está descrito no texto da Constituição, e mesmo assim é uma limitação, então se entende que se tratam de limitações implícitas. E aí nós temos as possibilidades. Não existe a ideia de, eu vou mudar aqui as regras do jogo a respeito da emenda à Constituição, e uma vez que eu retirei as regras do jogo, quanto à iniciativa, quanto ao quórum, quanto à irrepetibilidade da mesma sessão legislativa, mudei as regras do jogo, aí agora eu venho com uma nova revisão e então eu faço a alteração à Constituição. Obviamente que isso não pode acontecer, tá? Isso não está escrito, não está expresso, mas implicitamente se deduz que essa chamada teoria da dupla revisão, onde eu tiro as regras que o Poder Constituinte originário firmou como regras do jogo, para, na sequência, mudar o que eu quero mudar, isso aí não tem como acontecer. Outra possibilidade, impossibilidade, é de se alterar o titular do Poder Constituinte originário. Eu não posso dizer que o Poder Constituinte originário, o titular desse poder não é o povo. Ora, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, deixa de maneira muito clara que o titular do poder é o povo, embora às vezes não pareça, mas é. É assim que é. Seja pela via da democracia direta, como no plebiscito, no referendo, numa iniciativa de lei popular, seja pela democracia representativa, indireta, tendo os representantes no Senado, na Câmara dos Deputados e assim por diante. Então, mantém-se o titular do poder. Se é o povo, ninguém vai tirar isso do povo. Pelo menos, se tirar, ninguém vai dizer. Impossibilidade de se alterar o titular do Poder Constituinte derivado reformador. Então, da mesma forma, aqueles que têm a legitimidade para propor, para alterar a Constituição, eles não podem ser mudados. Então, eu não vou tirar, aqui tem na Constituição, é o presidente, é metade das assembleias legislativas, mas aí eu vou tirar isso
eu vou colocar, não, a partir de agora é o Conselho da OAB, a partir de agora é o governador do estado de São Paulo. Ora, isso não pode acontecer, né? Então, implicitamente, não se pode alterar o titular do poder constituinte derivado reformador, assim como não se pode alterar o titular do poder constituinte originário, assim como não é possível fazer também a dupla revisão. Então, está tudo aí nesse quadro que você tem na sua tela. Esse é um quadro muito importante, muito útil, porque o artigo 60, além de relevante, ele é muito rico em detalhes. E de onde há riqueza de detalhes, há riqueza de questões. Então, guarde bem o artigo 60 com os seus detalhamentos, porque é muito provável que você enfrente uma questão dessa natureza. Muito bem. Feita uma proposta de emenda à Constituição. Digamos que essa proposta de emenda à Constituição veio do seu segundo legitimado, o presidente da República, nos termos do artigo 60, inciso 2º da Constituição. A essa proposta de emenda à Constituição, é possível se imputar emenda parlamentar? Veja, é emenda da emenda. Uma coisa é a emenda à Constituição, outra coisa é a emenda que se propõe a uma lei ou a própria emenda à Constituição. Então, o presidente da República, hipoteticamente, deu início a uma proposta de emenda à Constituição. Uma vez que ele startou esse processo legislativo, isso vai para as casas legislativas, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Essas casas podem propor emendas à emenda à Constituição proposta pelo presidente? Sim, observado um terço, no mínimo, né, conforme os termos do artigo 60, inciso 1º, observado esse um terço, pode sim, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, propor emenda parlamentar à emenda à Constituição, vinda seja do presidente da República, seja de mais da metade das assembleias legislativas. Outra questão que já pontuei e repito: emenda à Constituição se sujeita à sanção presidencial? Em aulas anteriores, mencionei também para vocês que nem mesmo as leis, nem todas as leis se sujeitam à sanção presidencial. Há leis que precisam da sanção, mas há leis que não precisam. Lá nos textos do artigo 49, artigo 50, 51, aqueles artigos ali sobre o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, você vai perceber que há matérias que demandam a sanção presidencial para que a lei seja promulgada, para que a lei entre em vigência. Mas há outras matérias que o Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, ou Senado Federal, Câmara dos Deputados, mediante resoluções, podem legislar sem depender da sanção presidencial. No caso da emenda à Constituição, também é uma situação dessa natureza. Não se depende, não demanda sanção presidencial. Não é o presidente da República que vai sancionar, é o próprio parlamento, né, que vai sancionar nos termos do artigo 60. Princípio da irrepetibilidade, absoluta ou relativa? Repito, tratando-se de emenda à Constituição rejeitada na sessão legislativa, por exemplo, de 2023, ela só vai poder voltar em 2024. Ela não pode ser reiterada em 2023, como poderia ser uma lei ordinária ou uma lei complementar, desde que viesse, que contasse com maioria absoluta da casa correspondente. Essa possibilidade de reversão de entendimento dentro do período da mesma sessão legislativa só pode ocorrer ali com lei ordinária, com lei complementar, porque advém do próprio parlamento e o parlamento reverte o jogo, apresentando-se com maioria absoluta. Mas, tratando-se aqui de emenda à Constituição, a irrepetibilidade é absoluta. Não rolou em 2023, um abraço, só o ano que vem. Não rolou em 2024, um abraço, é igual o carnaval, tem todo ano, só 2025, tá certo? Então, no caso de emenda à Constituição, o princípio da irrepetibilidade é absoluto.
No que consiste e qual a utilidade da chamada PEC paralela? Há casos em que uma proposta de emenda à Constituição ela conta com o apoio das casas legislativas, do parlamento, apenas em parte, não conta no todo. Então, para que aquela parte que já alcançou êxito não fique embargada pela parte que não está seguindo com a devida celeridade, que corre o risco de ser rejeitada, que encontra obstrução dentro do parlamento, então, paralelamente, se segue com a PEC paralela para aprovação, para a sanção do próprio parlamento, certo? Então, se você ouvir por aí essa ideia de PEC paralela, não é nada demais. É só um fatiamento da matéria, da proposta de emenda à Constituição, para que a parte que já está encaminhada, ela tenha o seu curso regular e venha a ser promulgada e entre em vigência e assim por diante. Muito bem, vimos emenda à Constituição, vamos ver agora outras espécies normativas, lei complementar e lei ordinária. De antemão, é preciso dizer que a lei complementar e a lei ordinária elas são muito parecidas. Elas seguem o mesmo ritmo, o mesmo galgar de fases que a gente viu em aulas anteriores. Fase de iniciativa, fase constitutiva, fase complementar, é o clássico do legislativo. Lei ordinária e lei complementar. Agora, no que se distingue lei ordinária de lei complementar? Primeiro, uma distinção material. Que distinção material é essa? Quando a Constituição quiser que a matéria seja legislada mediante lei complementar, ela o dirá, ela o fará de maneira expressa. No próprio texto da Constituição, quando você vê lei complementar, obviamente, é para que isso seja legislado mediante lei complementar. Agora, quando você encontra apenas a palavra lei, você não vai encontrar lei ordinária. Quando você encontra apenas lei, é porque isso é legislado mediante lei. E qual a diferença em especial? É o quórum, porque enquanto a lei ordinária, a lei basta maioria simples, para que seja aprovada uma lei complementar, é necessário maioria absoluta. E qual a distinção entre maioria simples e maioria absoluta? É muito simples. Então, se você tem aí um parlamento de 100 parlamentares, para que a sessão seja iniciada, você precisa de maioria absoluta. Então, você precisa de 51 parlamentares. A diferença é que, para aprovar uma lei complementar, você precisa da maioria absoluta do todo. Então, esses 51 parlamentares precisariam votar aprovando a lei para que a lei complementar fosse, então, aprovada. Agora, se é lei ordinária, se é simples, se foi instalada ali a sessão, 51 parlamentares, e metade mais um disso aprovaram, isso é o suficiente para se seguir. Então, no caso de lei complementar, a aprovação depende de maioria absoluta, a maioria considerada o todo, ao passo que, em maioria, em lei ordinária, basta maioria simples, é a maioria dos presentes, não é a maioria considerada o todo. A hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? E a resposta é não. Não obstante aí as vozes distintas na doutrina, algumas, né, que dizem que como o quórum da lei complementar é qualificado, a lei ordinária lhe serviria de alguma forma, o fato é que o entendimento pacificado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, é que lei complementar e lei ordinária não há entre elas hierarquia, não há superioridade de uma sobre a outra, até porque ambas buscam a sua validade diretamente com a Constituição. Não é a lei ordinária que busca na lei complementar, que por sua vez busca na Constituição. Tanto a lei complementar quanto a lei ordinária buscam a sua validade, o seu alinhamento com a Constituição. Elas estão em paridade. Não há uma que seja superior à outra. Lei complementar na Constituição Federal e lei complementar na Constituição Estadual.
restrições ao poder constituinte derivado decorrente, simplificando a pergunta. Lá na sua Constituição Federal, como eu mencionei, há matérias que, para aprovação, dependem de lei complementar. E isso está previsto na própria Constituição. Se elas dependem de lei complementar, isso significa que a aprovação depende de maioria absoluta. E aí a pergunta é: essas matérias previstas na Constituição Federal como sendo de lei complementar, quando há um espelhamento dessas matérias na Constituição Estadual, que é o poder constituinte derivado decorrente, quando há esse espelhamento, a Constituição Estadual também precisa aprovar essas matérias mediante lei complementar? E a resposta é não. Essas restrições da Constituição Federal se limitam à Constituição Federal. Elas não são normas de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. As matérias se reproduzem, mas o crivo para votação, que se supõe que em esfera regional se depende de uma maior celeridade, inclusive, não precisa estar sob esse viés, sob esse espelhamento, essa simetria com a Constituição Federal. O próprio constituinte da Constituição Estadual vai dizer se aquela matéria vai ser votada, aprovada mediante lei complementar ou mediante lei ordinária. Não precisa, nesse aspecto, isso é uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial, não se precisa, nesse aspecto, haver uma reprodução, um espelhamento do que é lei complementar na Constituição Federal, se reproduzir também na Constituição Estadual, um espelhamento a respeito dessa matéria. Muito bem, vimos emenda à Constituição, vimos lei ordinária e lei complementar, agora avançamos para a lei delegada. De antemão, vale dizer que a lei delegada ela é pouco utilizada. Por quê? O que é a lei delegada? Isso significa que o Poder Executivo solicitou ao Poder Legislativo que lhe delegasse, que lhe desse abertura para legislar a respeito de determinada matéria. Só que o Poder Executivo conta com um instrumento muito mais poderoso e mais prático do que a lei delegada, que é a medida provisória nos termos do artigo 62. Então, se eu, chefe do Executivo, posso, a próprio punho, sem pedir nada a ninguém, legislar a respeito de determinadas matérias, por que eu vou pedir a bênção do Legislativo? Então, por essa razão, as leis delegadas são pouco utilizadas. E aí na sua tela você vê que essa delegabilidade ela é excepcional, porque a regra é a indelegabilidade. Aquilo que é do poder legislativo, né, legislar, não é assim facilmente delegável para o poder executivo. Não obstante, existam sim algumas possibilidades para esse caso de iniciativa de solicitação do executivo, mediante resolução congressual, se abre aí a possibilidade do executivo legislar sobre determinadas matérias mediante autorização, mediante delegação, mediante bênção do poder legislativo. Vale dizer, inclusive, que se o poder legislativo delega a possibilidade de legislar para o poder executivo, isso não significa que o poder executivo passa a ser o titular da possibilidade de legislar sobre aquela matéria. O titular continua sendo o Poder Legislativo. Apenas se conferiu a oportunidade ao Executivo, por alguma razão, talvez de ordem técnica, talvez de ordem política, para que ele legislasse sobre aquilo ali. Mas as rédeas continuam nas mãos do Poder Legislativo. Tanto é que o Poder Legislativo pode não aprovar aquilo que foi legislado pelo Poder Executivo, além do que lhe conferia, pode legislar sobre a mesma matéria, se sobrepor aquilo que o Executivo legislou. Então, a titularidade continua sendo do Poder Legislativo. Ainda sobre a lei delegada, um importante artigo e inciso é o artigo 49, inciso 5º da Constituição. Além dos limites da resolução congressual, sustação do ato normativo, ou seja, eu, Poder Legislativo, deleguei
para que Osmar, poder executivo, legislasse a respeito de determinada matéria. Mas aí eu observo que Osmar foi além daquilo que eu deleguei. Ele legislou mais, ele falou mais do que tinha a autorização para legislar. Diante de uma situação como essa, o poder legislativo ele pode sustar. E esse verbo sustar, talvez você não saiba o que está na sua Constituição, é suspender. O poder legislativo pode sustar aquilo que foi legislado pelo poder executivo. E assim fazendo, a doutrina considera que nós estamos diante de uma possibilidade de controle repressivo de constitucionalidade. Você sabe, o controle de constitucionalidade ele pode ser prévio, quando da feitura da própria lei, como pode ser posterior, repressivo. E o controle repressivo, em regra, ele é feito pelo Poder Judiciário, seja o controle difuso, seja o controle concentrado. Mas há exceções que a doutrina considera que outros poderes também fazem controle repressivo. E essa é uma hipótese. Tá? Então, em lei delegada pelo Legislativo ao Executivo, o Executivo legislou fora daquilo que lhe foi autorizado legislar, o Legislativo poderia sustar essa lei, e ao sustar essa lei legislada inadequadamente pelo Poder Executivo, ele estaria nada mais, nada menos do que operando controle repressivo de constitucionalidade, que, em regra, é um controle feito pelo Judiciário, mas, excepcionalmente, entende-se que, nessa hipótese, seria uma possibilidade de controle repressivo de constitucionalidade. Outro detalhe aí, quando o Poder Legislativo delega, ele pode delegar e dizer, olha, estou te passando para legislar, viu, Osmar, Poder Executivo, mas depois que você preparar, me devolve porque eu vou conferir. Se o poder Legislativo colocou essa condição, essa delegação é atípica. Agora, se ele passou, delegou para o Osmar legislou e vida que segue, então a delegação é típica. Se eu, Poder Legislativo, passei o bastão, mas quero depois conferir o produto legislado, se trata de uma delegação atípica. Agora, se eu passei o bastão, virei as costas e falar, é com você, filho, resolve aí. Então, é uma delegação típica. Outra coisa importantíssima, delegação não equivale à obrigação de legislar. Osmar, presidente, pediu para mim, legislativo, para legislar sobre a matéria. Eu autorizei, enviei para Osmar, mas aí o Osmar falou, não quero mais, agora já não é mais interessante. Avaliando aqui a conveniência política, me enganei, não quero mais. Pode fazer isso? Pode, porque essa delegação não equivale à obrigação de legislar. É preservada a discricionariedade do Poder Executivo. Ele pode pedir para legislar, o Executivo pode autorizar que ele legisle, mas isso não o vincula. Ante a possibilidade de iniciar processo legislativo e legislar por medida provisória, o emprego da lei delegada é mínimo. Ante a possibilidade de iniciar processo legislativo e legislar por medida provisória, o emprego da lei delegada é mínimo, que é isso que eu te disse já. Se o Poder Executivo conta com a medida provisória, por que ele vai pedir autorização para o Poder Legislativo para legislar sobre qualquer coisa? Então, é minimamente aquilo que acaba recaindo na condição de lei delegada. Vimos emenda à Constituição, vimos lei complementar, vimos lei ordinária, vimos lei delegada, agora medida provisória. Outro artigo que você deve guardar no fundo do coração, do lado esquerdo do peito, o artigo 62, com sua infinidade de parágrafos e detalhes, porque é onde há detalhes, há questões objetivas. Esse é o ponto. Então, certamente, muitas questões podem advir do artigo 62. Como que se faz medida provisória nesse país? Primeiro, quem tem legitimidade para fazer medida provisória? É o presidente.
é o chefe do Poder Executivo. E quais são os pressupostos para se fazer medida provisória? Tem que ter relevância e tem que ter urgência. E aí vale aqui um comentário paralelo. Nos idos aí dos anos 2000, 2001, foi feita uma pesquisa a respeito das medidas provisórias e se constatou que até aquela altura, contando de 88 até lá, já haviam sido feitas umas 7.000 medidas provisórias. E aí eu pergunto para você, você acha mesmo que nessas 7.000 possibilidades nós contávamos com temas com relevância e urgência, ou nada mais é do que uma hipertrofiação do poder executivo, abusando da prerrogativa que lhe foi conferida? A grande possibilidade de ser a segunda opção, porque não é possível que tudo seja relevante, que tudo seja urgente, né? E esses são os critérios para que seja feita medida provisória. Prazo de duração. Foi editada a medida provisória, ela tem que ser transformada em lei em até 60 dias. Se não for feito, não for editada em até 60 dias, prorroga-se por mais 60 dias. Então vai até 120 dias. Nesses 60 dias, chegado ao dia 45, e as casas legislativas ainda não votaram, entra em regime de urgência, tranca a pauta e eles precisam votar sobre a medida provisória antes de qualquer coisa. Tratando-se de convocação extraordinária, porque nós temos um período de sessão legislativa ordinária e temos o período de extraordinários. Então, no período de recesso, teve algum problema, tipo o que aconteceu em 8 de janeiro, é convocado extraordinariamente para comparecer e para retomar os trabalhos. Quando é convocado extraordinariamente, como foi, né, para avaliar uma intervenção federal, vai avaliar a intervenção federal e vai avaliar também eventual medida provisória que estava com prazo suspenso em razão do intervalo das atividades legislativas. Então, prazo de duração para medida provisória, 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Regime de urgência, chegou no dia 45, ninguém está se movimentando, para tudo, vamos tratar da medida provisória. Convocou extraordinariamente, num período de recesso, tem medida provisória parada por conta do recesso? Isso vem para a pauta também. Eficácia, se não convertida em lei, perda da eficácia desde a edição. Então, tem 60 dias, prorrogável por mais 60, para que essa medida provisória, que tem força de lei, ela seja convertida em lei pelo legislativo, obviamente. Se ela não é convertida em lei, ela perde a sua eficácia desde o dia que ela foi editada. Então, ela foi editada hoje, né? Hoje é dia 23 de janeiro. Aí passaram 60 dias. Passou 60 dias, não foi aprovada, não prorrogou o prazo, não converteu, enfim. Tudo aquilo que foi produzido durante esses 60 dias perde-se a eficácia desde a edição. E aí cabe ao legislativo disciplinar como essas questões que foram tratadas nesse período, à luz da medida provisória, como que elas vão ficar. Se o legislativo não fizer nada, permanecer inerte, então aquilo que foi legislado, da forma como foi legislado na medida provisória, irá prevalecer. Como se dá a tramitação da medida provisória? Temos um juízo prévio no parlamento para verificar se tem relevância e urgência. E, pelo visto, eles são pouco criteriosos, né? Já que tem muita medida provisória por aí, então são considerados temas relevantes e urgentes. Outra coisa que precisa ser observada, sob pena de inconstitucionalidade, é a análise prévia por comissão mista de deputados e senadores. Isso precisa ser, a medida provisória precisa ser analisada por comissão mista. Se isso não acontecer, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita, né? Agora, porque se violou o processo legislativo, então o vício é objetivo. Agora, até outros tempos, olha para você ver, o que eles faziam? Para não reunir essa tal dessa comissão mista, eles elegiam um relator, o relator
fazia análise da medida provisória e vida que segue. Depois isso chegou no Supremo Tribunal Federal e falou, pô, mas isso aqui é inconstitucional, tá lá, artigo 62, parágrafo 9º da Constituição, tem que ter uma comissão mista. O que fez o STF? Realmente, é inconstitucional essa resolução que determina que apenas um relator vai falar aquilo que uma comissão mista deveria dizer. Só que, para não prejudicar tudo que já aconteceu no passado, então o que a gente faz? O que a gente faz? Artigo 27 da Lei 9868 de 99, Fábio, Osmar, vocês são estudiosos de constitucional. O que a gente faz? Núbia. Repete de novo, fazendo favor. Repito sim. Eu estou falando aqui para vocês que é o seguinte: no trâmite, a tramitação da medida provisória, é necessário que tenha um juízo prévio que se passe por uma comissão mista de deputados e senadores, artigo 62, parágrafo 9º. Depois vem o próprio parlamento como um todo votar para ver se converte a medida provisória em lei. Só que até outros tempos, tinha uma resolução lá no Congresso que é assim, ao invés de a gente colocar uma comissão mista com o deputado Osmar, com o senador Fábio, com a senadora Núbia, com o deputado Éder, a gente só pega um, Fábio, e o Fábio faz um relatório, a gente vota, é mais prático, vida que segue. Não precisa de uma comissão mista. E chegou ao STF, o STF falou, não, peraí, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é inconstitucional. Olha o artigo 62, parágrafo 9º. Ah, se isso é viável, se isso não é viável, pouco importa, está no parágrafo 9º. Tem que ter uma comissão mista. E aí declarou a inconstitucionalidade. Mas para não prejudicar aquilo que já tinha sido feito, o que o STF fez nos termos do Modulou os artigo efeitos. 7 da Lei 9868 de 99? Modulou os efeitos. Modulou os efeitos. E essa modulação de efeitos, ela ocorre quando se verifica que é necessário preservar a segurança jurídica, o interesse público, ou outros interesses que vão receber o nome de interesse público. Certo? O que mais? Medida provisória também se aplica aí a ideia de a regra da irrepetibilidade, é absoluta. Assim como na emenda à Constituição, se a medida provisória não vingou na sessão legislativa de 2023, um abraço, só em 2024. Não pode ser repetida na mesma sessão legislativa. Então, essa medida provisória, ela pode ser aprovada sem alteração e vida que segue, foi convertida em lei, vida que segue. Ela pode ser aprovada com alteração, pode ter uma emenda, né? Afinal de contas, a medida provisória se sujeita à emenda parlamentar. Ela pode ser rejeitada tacitamente, porque passou o tempo, ninguém votou nada, então isso não implica em aprovação, isso implica em rejeição, tá certo? E ela pode ser rejeitada expressamente. Em ambos os casos de rejeição, é necessário que o parlamento discipline a forma como esse período de medida provisória vai ficar para quem, né, teve suas questões resolvidas à luz da medida provisória. Se o legislativo não cumprir esse papel, aquilo, como foi feito pelo executivo, prevalece. Tá bom? Pacto da medida provisória, publicação, suspensão dos efeitos das leis incompatíveis. Então, se é incompatível com a medida provisória, aquela lei que é incompatível com a medida provisória, ela vai ser suspensa. Por que ela não vai ser revogada? Porque a própria medida provisória não é algo definitivo, já o nome já diz, é provisória. Então, vem a medida provisória. Aí tem uma lei, está lá, 20 anos a lei. Aí vem a medida provisória e não combina com a lei. Eu vou revogar a lei? Não, eu suspendo a lei. Porque se a medida provisória não vingar, essa lei que foi suspensa, o que ele faz com ela? Ela volta. Certo? Rejeição. Lei com eficácia suspensa volta a produzir efeitos. Aprovação e conversão em lei. Nova lei revogará a lei anterior, se com ela incompatível ou se tratar inteiramente de matéria de que tratava a lei anterior. Então, vamos recapitular por partes. Medida provisória. Aí veio a medida provisória. Ela não combina com a lei 1, com a lei 2. O que acontece com a lei 1 e com a lei 2 enquanto está a medida provisória? Fica suspensa. Certo?
Aí essa medida provisória ela foi rejeitada. O que acontece com a Lei 1, com a Lei 2? Voltam. Agora, se a medida provisória foi convertida em lei, pronto, se a medida provisória foi convertida em lei, aquilo que não é compatível com essa nova lei precisa então ser revogado. Aí a Lei 1, a Lei 2, que não eram compatíveis e que estavam em stand-by, estavam só suspensas, agora elas vão ser, enfim, revogadas. Medidas provisórias, você encontra aí no artigo 62 e parágrafos limitações à medida provisória, ou seja, tem algumas matérias que não podem ser objeto de medida provisória, tá bom? Não é sobre tudo. Ah, medida provisória, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Tem algumas matérias que você não pode tratar mediante medida provisória. Você não e nem eu, né? O chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular, qualquer outro ativo financeiro. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês, que tem uns artigos que você... Não é uma questão de entender, é que você tem que ler, que tem que guardar o conteúdo. Então, esse aqui é um exemplo. Então, você vai olhar lá no artigo 62, acho que é parágrafo 1º ou 2º, vocês identifiquem, primeiro eu estou sem a Constituição aqui. Limitação à medida provisória. Então, essas matérias aqui não podem ser tratadas com medida provisória. Por exemplo, aquilo que a Constituição diz que tem que ser tratado mediante lei complementar, pode ser tratado mediante medida provisória? Não. Aquilo que a Constituição, aquilo que o Congresso Nacional já disciplinou em projeto de lei, que só está dependendo da sanção do presidente. Aí vem o presidente, não, eu não vou sancionar, não vou vetar, não vou fazer nada, vou emplacar uma medida provisória. Mas peraí, presidente, nós trabalhamos aqui num projeto de lei, nós temos tudo encaminhado, é só para você sancionar ou vetar, e eventualmente se vetar, volta para a gente para tentar vencer o seu veto. E aí você vai com medida provisória? Não pode, está errado. Marcos está com a mão levantada. Pois não, Marcos? Sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. A gente teve a Constituição em 88 e o governo Collor, em 90 ou 91, fez uma medida de sequestro de poupança, vamos dizer assim, alguma coisa assim, que tem processo até hoje correndo lá no fórum. Exato. É por causa disso? Foi uma emenda constitucional ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Você está coberto de razão, Marcos. É isso mesmo. Foi por causa disso e foi mediante emenda à Constituição. Infelizmente, o brasileiro fecha a porta depois de roubado, como dizem, né? Literalmente roubado nesse caso. E aí, quando se verificou essa possibilidade, né, esse registro histórico, daí foi feita uma emenda à Constituição e aí se acrescentou isso aí nos parágrafos da medida provisória, vedando que tratasse sobre detenção, sequestro de bens e assim por diante, tá bom? Bem pontuado. Então, lei complementar, aquilo que é matéria por lei complementar, pode vir por emenda? Não pode. O parlamento já tem projeto de lei, está na mão do presidente para sancionar. Isso pode vir por medida provisória? Não pode. E outros tantos aí temas descritos na sua Constituição. Majoração de impostos, mas lembre-se da exceção, aí vai depender dos seus estudos, inclusive em direito tributário, para você entender por que esses impostos aqui, que dependem de intervenções mais prontas, podem, se excetuam a essas vedações da medida provisória, né? Com imposto de importação, exportação, IPI e assim por diante. Não vamos entrar nesse mérito, né? Em direito tributário a gente falaria mais a respeito. Todas essas possibilidades. Então, amigos, vimos até aqui emenda à Constituição, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória. Agora, decreto legislativo, que é uma espécie normativa própria do Congresso Nacional. E, como eu já expliquei e repito para vocês, há matérias do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, que não dependem de sanção do presidente, e há outras que dependem de sanção do presidente. O decreto legislativo, que vem do Congresso Nacional, é uma hipótese aí que não depende
de sanção presidencial, né? Como diz aí o segundo item que consta na sua tela. A promulgação será feita pelo próprio presidente do Congresso, que no caso é o presidente do Senado Federal. Agora, o que é essa ideia de decreto legislativo que vem, que é uma espécie própria do Congresso Nacional, tem a ver com os tratados e convenções internacionais? Sabe um outro artigo muito importante? Volta e meia eu falo aqui para vocês, olha, sabe esse artigo? Esse artigo é muito importante. Igual vocês que são estudiosos da Bíblia, toda a Bíblia é importante, mas tem alguns versículos, alguns capítulos que tomam assim o gosto geral e as pessoas repetem, escreve no rodapé das provas, tudo posso naquele que me fortalece, coloca na traseira do caminhão, né? E assim por diante. Alguns fazem tatuagem com algum verso bíblico, né? Tem alguns artigos, mas não estou recomendando para você tatuar nada, tá? Até porque vai que isso é encarado como cola lá na hora da OAB. Então, mas tem alguns artigos que você precisa guardar nesse nível. E um desses artigos é o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O que diz lá? Diz que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se aceitos, se recepcionados pelo Congresso Nacional com os mesmos critérios da emenda à Constituição, ou seja, por 3/5, em 2 turnos, em 2 sessões, tá? Em duas votações, enfim, cumpridos aqueles requisitos lá, essa matéria sobre direitos humanos, que o presidente foi lá na Turquia, foi lá na China e assinou, celebrou o tratado, celebrou a convenção sobre direitos humanos, se for recepcionado com esses critérios pelo legislativo, isso vai ser compreendido como emenda à Constituição. E essa recepção pelo Congresso se dá justamente mediante decreto legislativo. Então, por isso, vale a pena aí você guardar esse contexto, essa linha de conexões entre o artigo 5º, parágrafo 3º, com o artigo 59, né, que faz menção às emendas à Constituição, que faz menção ao decreto legislativo, com o artigo 60, que faz menção às próprias emendas. Tá? Então, a celebração de tratados e convenções internacionais pelo presidente da República precisa ser referendado pelo Congresso Nacional. A aprovação se dá mediante decreto legislativo, o que afasta a necessidade de elaboração de lei. Ou seja, o presidente aprovou lá fora uma convenção, um tratado, ou aqui dentro mesmo, pode ser que quem estava de fora que veio para cá e assinaram aqui. Isso pode ser recepcionado, referendado por decreto legislativo pelo Congresso Nacional. E aí, não precisa agora o Congresso Nacional legislar a partir desse tratado. O próprio tratado ele já foi recepcionado. Então, por isso até que se diz que nós adotamos a teoria, o dualismo moderado a esse respeito. Porque se fosse um dualismo extremado, eu diria, agora que o Congresso referendou mediante decreto legislativo, eu ainda vou fazer uma outra lei a respeito dessa mesma matéria. Então, eu não faço, eu aproveito aquilo que já foi referendado. Então, por isso, um dualismo moderado, como diz aí no item 3 da sua tela. Basta que o presidente promulgue um diploma internacional. Tá? Então, foi lá, assinou, celebrou o tratado, votou, Congresso Nacional, aprovou, é matéria sobre direitos humanos, 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas, isso é admitido como emenda à Constituição e não precisa fazer uma lei a esse respeito, por isso um dualismo moderado. Agora, e se foi admitido pelo Congresso Nacional, mas não com as balizas, com os crivos de uma emenda à Constituição? Ou seja, nós conseguimos recepcionar, maioria absoluta até, mas não conseguimos recepcionar por 3/5, em 2 turnos de votação, né? Nas 2 casas. Nós não conseguimos tudo isso. E aí, essa legislação vai ser admitida? Pode ser admitida, mas não o será como emenda à Constituição. Não será norma constitucional. Será o que entendeu o Supremo Tribunal Federal como norma supralegal.
que é uma coisa estranha, mas é a compreensão que chegou à corte a esse respeito. O que seria uma norma supralegal? Digamos que você tem aqui 3 degraus. No primeiro plano estaria a Constituição, no topo da pirâmide normativa. No terceiro degrau, teriam as leis, leis ordinárias, leis complementares. Entre um e outro ponto estariam essas chamadas normas supralegais, que são sobre direitos humanos, que foram admitidos pelo Congresso Nacional, mas não nos crivos, não nos critérios de uma emenda à Constituição. E aí, para agora chegar a uma conclusão que eu reputo bastante aberrante, é a seguinte: a Constituição diz que não pode acontecer prisão civil, com 2 exceções. No caso de inadimplência por alimentos e no caso de depositário infiel. Vocês já viram isso lá na Constituição. Não vamos aqui entrar o que é depositário infiel, o que é inadimplente por alimentos, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Ponto é, esses 2 casos, segundo a Constituição, mesmo se tratando de questões de ordem civil, podem redundar em prisão. O inadimplente de alimentos para que pague os alimentos, o depositário infiel para que entregue aquilo que estava em suas mãos em depósito e desapareceu. E agora, por isso ele é infiel e por isso não entregou. Daí, uma convenção internacional sobre a matéria diz, não, esse caso aí, o inadimplente de alimentos, até que vai. Agora, o depositário infiel, não. Veio isso para o Brasil. Chegou no Brasil, foi referendado, matéria de direitos humanos, ok. Passou no crivo como se emenda fosse? Não. Mas entrou. E aí, o que eu faço? Para justificar a ausência de prisão do depositário infiel, que consta da Constituição, então qual foi a conclusão? Olha, então essa norma sobre direitos humanos, ela é supralegal. E sendo supralegal, ela só está abaixo da Constituição, mas ela está acima das outras leis. Então, estando acima das outras leis, ela vai ter um efeito, uma irradiação paralisante sobre as leis que estão abaixo dela. Então, por isso, não pode prender depositário infiel. Por quê? Porque nós admitimos esse tratado internacional na condição de supralegalidade. Mas peraí, opa, como assim? Então, eu invento um negócio, isso aqui é a minha posição, tá, gente? Ninguém precisa concordar, mas eu acho muito absurdo. Nem estou dizendo que depositário infiel tinha que ser preso nem nada. É uma questão da lógica da coisa. Como que eu pego uma norma, digo que ela é supralegal, coloco ela entre a Constituição e as leis, e aí a própria Constituição diz, prende, depositário infiel prende, ainda que seja prisão civil. Aí eu coloco uma norma no meio, que é abaixo da Constituição, e digo que essa norma que está no meio paralisa as normas que estão abaixo, para não ter prisão de depositário infiel. A Constituição continua tal como está, decorativa, né? E aí se observa a Convenção Internacional nesses termos. Particularmente, acho muito estranho, muito estranho. Né? De repente, isso aí pode ser tema para vocês divagarem num TCC, por exemplo, né? Para brincar, divertir, ser interessante. Né? É bom um tema para TCC. Outro dia eu estava falando isso, acho que com a Letícia Dourado. É bom um tema que tenha muita gente que tenha escrito a aquele respeito. E eu acho que essa é uma matéria que possivelmente muita gente escreveu a esse respeito. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, distinção entre tratados e convenções material e formalmente constitucionais. É materialmente constitucional quando é sobre direitos humanos. É formalmente constitucional quando é admitido com os crivos da emenda à Constituição. 3/5, nas 2 casas, em 2 turnos de votação. Então, supriu o formal e o material. Se suprir o material e o formal, diz Flávia Piovesan, que é um dos maiores nomes de direitos humanos no Brasil, que, nesse caso, não haveria possibilidade da chamada denúncia unilateral. O que é denúncia unilateral? Você deve ter visto lá em direito internacional, que é quando o presidente quer sair desse tratado celebrado. Mas espera aí, presidente. Você foi lá, assinou, veio para o Congresso admitiu, porque é sobre direitos humanos, e 3/5 de votação, 2 casas, 2 turnos, e agora você vai pedir para sair? Espera aí, você não vai pedir para sair.
essa denúncia unilateral quando se trata de tratado de convenção internacional materialmente e formalmente admitido, não, segundo a Flávia Piovesan, não seria uma possibilidade. É o que consta aí dos demais itens na sua tela, tá? Então, no primeiro caso, o presidente não pode fazer denúncia unilateral, tratado ou convenção material e formalmente constitucional sobre direitos humanos equivale às emendas à Constituição, artigo 5º, parágrafo 3º. Se você precisar tatuar alguma coisa, tatua o artigo 5º, parágrafo 3º. Tratado ou convenção materialmente constitucional sobre direitos humanos, lei supralegal, foi aquilo que eu disse para você, é materialmente constitucional, foi admitido, é sobre direitos humanos, mas não passou no crivo, nos critérios de emenda à Constituição. Então, entende o STF que isso é supralegal. E o tratado ou convenção de matéria de direitos humanos, o melhor, que não seja sobre direitos humanos, matéria diversa, que é admitido, foi celebrado o tratado, o acordo, não é sobre direitos humanos, foi admitido pelo Congresso Nacional. É lei ordinária, tá? A supralegalidade é quando é direitos humanos, mas não passou pelos critérios como se emenda à Constituição fosse. E aí está na sua tela bonitinho, quer dizer, a imagem não está tão bonitinha, não está tão nítida, mas essa é a ideia que eu disse para você nos últimos 5 minutos. Está lá no topo a Constituição e aquilo que foi aderido mediante tratado, convenção internacional, nos critérios da emenda à Constituição. 3/5, 2 casas, 2 turnos, matéria de direitos humanos. Então, isso aí é norma constitucional. Se é norma constitucional, inclusive, pode ser utilizada como norma parâmetro para controle de constitucionalidade. Agora, é sobre direitos humanos, foi admitido, mas não passou nos 3/5, nas 2 casas, em 2 turnos, é supralegal. E o outro, que é sobre outra matéria, aí é lei ordinária e está abaixo. Finalizando, resolução. Assim como o decreto legislativo é próprio do Congresso Nacional, as resoluções são próprias da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e, em alguns pontos, do próprio Congresso Nacional. E também as resoluções não dependem de sanção presidencial. Assim como o decreto legislativo, a resolução não depende de sanção presidencial. Temos matérias que dependem da sanção presidencial, outras não. O que é legislado mediante decreto legislativo, o que é legislado mediante resolução do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, não precisa de sanção presidencial. Tá certo? Muito bem, amigos. Vimos aí espécies legislativas. Caso tenham alguma dúvida, podem mencionar, seja agora, seja depois, mediante mensagem no WhatsApp, e eu espero atendê-los a todos. E assim, vamos aqui fazer as nossas tradicionais questões, 2 questões da FGV, ambas de 2010. Não é o momento de você consultar o seu material, é o momento de você se concentrar aqui para a gente ver como que está o seu desempenho. Reitero, hoje é a última aula sobre poder legislativo. Amanhã já é poder executivo. Tá? E terça e quarta é sobre poder executivo, a bem da verdade. E com isso a gente conclui 1 ano de curso. É isso mesmo. Osmar, acorde, Osmar. Acorde para a comemoração da quarta-feira, que nós alcançaremos 1 ano de direito constitucional em 3 semanas. Olha que bacana. Tá certo? Agora vamos aqui. Deixa eu ver quem pode ler para a gente. Olha, doutora Luzanira ainda está por aí? Sim, professor. Pode, por favor, fazer a leitura para a gente? Olha, eu recebo a bênção da doutora aí, tá? Trago verdades. Vamos lá, então. Sabe-se a polêmica ainda existente na doutrina constitucionalista pátria no que se refere à eventual hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária. Todavia, há diferenças entre essas 2 espécies normativas que podem até gerar vícios de inconstitucionalidade
caso não respeitadas durante o processo legislativo. A partir do fragmento acima, assinale a alternativa incorreta. Só pontuar aqui, doutora, desculpe te interromper. Como mencionei para vocês, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Uma não está sob a observância da outra. Então, o que a questão quer de você? Quer que você identifique as semelhanças, as distinções entre uma coisa e outra. Afinal de contas, se você aprovar uma lei complementar nos mesmos critérios de uma lei ordinária, isso aí pode ser viciado como inconstitucional. Outro ponto, numa leitura rápida, dentro de uma prova, corre-se o grande perigo de você ler incorreta, porque seu cérebro não percebe o não, como correta, tá? Então, atenção, a questão aqui está pedindo a assertiva incorreta, não a correta. Então, quando você for fazer sua prova, tome por hábito circular a palavra correta e circular a palavra incorreta. Pode parecer algo simples e bobo, e mas pode ser muito útil na hora da prova para você. Por favor, doutora Luzanira. Opção A. A lei complementar exige aprovação por maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é aprovada por maioria simples dos membros presentes à sessão, desde que presente a maioria absoluta dos membros de cada casa ou de suas comissões. Isso está Opção certo, B. gente? Está certo? Está certo. Lei Exige a maioria complementar. absoluta. Como? Sim. É a maioria absoluta. E a Exato. lei ordinária? Maioria simples. E ambas, para instalação, é maioria absoluta. Então, não confunda. Para aprovação da lei complementar, maioria absoluta. Para aprovação da lei ordinária, maioria simples. Para começar a votar, para ter quórum, maioria absoluta nas duas hipóteses. Bom? Vamos lá. Letra B. Opção B. As matérias que devem ser regradas por lei complementar encontram-se taxativamente indicadas no texto constitucional, e desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução, o regramento de todo o resíduo competirá à lei ordinária. Tá certo isso, gente? Opção C. Ah, o senhor quer discutir? Desculpa te interromper, doutor, só para a gente ir aqui e matando as assertivas. Está certo a letra B? Está certo também. As matérias devem ser regradas por lei complementar taxativamente, ou seja, se é lei complementar, a Constituição vai te dizer bondosamente que é lei complementar. Se não é lei complementar, a Constituição vai falar simplesmente em lei. E desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução, o regramento de todo resíduo competirá à lei ordinária. Então, isso tem que ser tratado por lei complementar. Se tiver alguma sobrinha ali a respeito dessa matéria, pode vir por lei ordinária. C. As matérias reservadas à lei complementar não serão objeto de delegação do Congresso ao presidente da República. Lembra lá das vedações à feitura de delegação ou até mesmo de medida provisória. Lembra? Nem tudo pode ser delegado para o presidente da República. Assim como nem tudo pode ir para o presidente da República por medida provisória. Lei complementar é um desses casos? Sim, é um desses casos. Então, letra A, B e C estão corretas. Então, a importância de você ler o enunciado com atenção e perceber que o examinador está pedindo de você a incorreta. Porque, de repente, você já vê uma coisa meio estranha e tal, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá, gente? É coisa ali da dinâmica da prova. Letra D. A discussão e votação dos projetos de lei ordinária devem, obrigatoriamente, ter início na Câmara dos Deputados. Tá errado, né? Por quê? Porque nem tudo precisa ter início na Câmara dos Deputados. Eu até mencionei para vocês em aulas anteriores
que a casa iniciadora, em regra, é a Câmara dos Deputados. Mas aquilo que vem do próprio Senado começa no Senado, né? Então, a discussão e votação dos projetos de lei ordinária devem obrigatoriamente ter início na Câmara dos Deputados? Não, porque a discussão e votação dos projetos de lei ordinária podem começar no Senado Federal se vieram do Senado Federal. Certo? Então, a letra D está incorreta. Mais uma questão, doutora Luzanira, para finalizarmos aqui. Essa sobre Sim, medida prof. provisória. Sobre o instrumento jurídico denominado medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei, assinale a afirmativa correta. Opção A. A sua eficácia dura 60 dias contados da publicação, podendo a medida ser prorrogada apenas 2 vezes, ambas por igual período. Isso está certo? Não. Por que não está certo? Porque pode ser prorrogada apenas uma vez por igual período. Então, são 60 dias, mais 60 dias. Não mais 2 vezes de 60 dias. Letra B. Se a medida provisória perder eficácia por decurso de prazo ou em caráter expresso, for rejeitada pelo Congresso Nacional, vedada será sua reedição na mesma sessão legislativa. Certo ou errado? Tá certo. Porque a regra da irrepetibilidade, que no caso da medida provisória é absoluta. Se foi rejeitada ou decorreu o prazo da medida provisória sem que fosse aprovada na sessão legislativa 2023, só em 2024. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Letra C. A não apreciação pela Câmara dos Deputados e, após, pelo Senado Federal, no prazo de 45 dias contados da publicação, tem como consequência apenas o sobrestamento da deliberação dos projetos de emenda à Constituição. Lembra lá do regime de urgência? Tenho 60 dias para aprovar. Chega no dia 45, ninguém fez nada, entra em regime de urgência. Entrar nesse regime de urgência significa suspender, sobrestar é suspender, tá, gente? Sustar, sobrestar é suspender. Significa apenas sobrestar, suspender a deliberação de projetos de emenda à Constituição ou suspende geral? Suspende geral. Certo? D. A edição de medida provisória torna prejudicado o projeto de lei que disciplina o mesmo assunto e que, a par de já aprovado pelo Congresso Nacional, está pendente de sanção ou veto do presidente da República. Em outras palavras, nós já temos um projeto de lei a respeito da matéria, já está na mão do presidente da República para ele sancionar ou vetar, e ao invés de ele sancionar ou vetar esse projeto de lei, ele vem e edita uma medida provisória. O que diz a assertiva? A letra D. Que essa medida provisória prejudicaria o projeto de lei. Tá certo? Só que está errado. Porque não é a medida provisória que vai prejudicar o projeto de lei. É o projeto de lei que vai prejudicar a medida provisória. Porque essa medida provisória não pode acontecer. O legislativo já legislou, já aprovou, está na mão do presidente para ele sancionar ou vetar. E ao invés dele fazer o papel dele, ele vem bonitão editar a medida provisória. Isso aí também não pode. Então, a resposta certa é a letra B, se a medida provisória perder eficácia por decurso de prazo ou em caráter expresso for rejeitada pelo Congresso Nacional, vedada será sua reedição na mesma sessão legislativa. E daí também a importância de saber a diferença entre sessão legislativa e legislatura. Se aqui, ao invés de sessão legislativa, tivesse legislatura, já mudava tudo. Lembra, né? Sessão legislativa é o anual. Sessão legislatura é o mandato. São os 4 anos. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, doutora Luzanira, aí, pela belíssima leitura, dicção perfeita. Né? Vocês são da turma da doutora Luzanira, já vai o voto aí para que ela seja oradora lá na formatura. Gente, obrigado pela atenção. Misericórdia, professor. Valeu. Obrigado pela atenção, gente. Concluímos o Poder Legislativo.
Amanhã a gente começa Poder Executivo. Bom descanso para vocês. Agradeço hoje, muita gente compareceu, né, aqui no ao vivo. E vamos seguindo, vamos avançando. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.